Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Golden Talks e hoje nós temos 3 convidados fantásticos aí. Um deles já é de casa aqui, já veio algumas vezes, tá? Então eu vou começar aqui apresentando para vocês esses nossos 3 convidados. Iniciando aqui pelo nosso amigo de casa, Ricardo Rezende, que é Technology Innovation Senior Principal. Temos aqui também essa parte é legal, galera. Gravem aí que não é déjà vu, tá bom? Beleza? Ó. José Augusto Alves de Oliveira, analista de sistema sênior. E aqui do meu lado, José Augusto Alves de Oliveira. Eu sou o José Valdésio. Ih, confundi. Então, vocês viram, né? Eu falei pra vocês não se confundirem, eu que me confundi. Então vamos de novo. José... Hã? Não, eu já ia aproveitar e já ia mandar mesmo. Normal. Tá gravando? Então beleza. Ó, então, Tem galera, jeito, não vamos cortar, vai ser ao vivo mesmo. Então, recapitulando, José Augusto Alves de Oliveira e José Valdésio Alves de Oliveira. Isso sou aí. eu. Mas, para simplificar e a gente não confundir como eu acabei de fazer, então a gente combinou aqui que vai ser o Zé e o Júnior. O Júnior. Beleza? Pronto, resolvi. Ficou mais fácil, né? Já era. Beleza. Então é isso. Hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos aí legais, vai ter fortes revelações, tá? Se você que acompanha o Golden Talks aí há muito tempo, é da galera raiz ali, desde a época das lives ali, vocês sabem que o Valdésio aqui participou de muitos episódios, ele sempre comentava algumas coisas lá e ele tava doido para vir aqui para contar a história de você que tá assistindo aí. Então acompanha se você quer saber se ele vai revelar algum segredo seu, viu? Fanzão, tem até camiseta também. Aí, ó. Então vamos lá começar o nosso bate-papo. Vou chamar aqui o Rezende, que já tá vindo participar pela terceira vez, né, Rezende? Terceira vez aqui no Golden Talks, prazer Isso enorme. aí, ó. Já pode pedir uma música, tá? A gente fala, ó, terceira vez pode pedir uma música que nosso editor certo. dá uma forcinha e coloca a música aí pra você. É isso aí, pessoal. Tudo bom? Ricardo Rezende aqui. Assumi como... O chefe pediu a conta, eu assumi como líder do time Enquitec no Brasil. Eu e o Vini estamos trabalhando junto nessa empreitada aí. Já quero deixar bem claro que qualquer opinião é minha, não tem nada a ver com a empresa, não estou falando em nome da empresa aqui, tá, pessoal? É isso aí, vamos falar algumas bobagens aí, contar alguns causos aí pra galera. Isso aí, beleza. Valeu, Rezende. Agora vamos lá, Zé. Bora. Prazer, eu sou José Augusto, eu trabalho como analista de sistemas na Unimed Campinas. E, bem lembrado, é bom avisar sempre, né, Rezende, que toda e qualquer opinião aqui é nossa, não reflete o que a empresa pensa, nem nada do gênero. Então, só vamos. Isso aí, boa. Beleza. Bom, eu, José Valdésio, trabalho na Enquitec também juntamente com o Rezende. Essa bucha aí que ele falou que o chefe pediu a conta e agora ele assumiu como chefe, agora ele é meu chefe. Trabalho como Oracle Infrastructure Manager, cuidando de alguns clientes, a maioria fora do Brasil. Também, vamos avisar, tudo que eu disser aqui não é nenhum pensamento ou responsabilidade do meu atual empregador, nem de nenhum anterior e nem de nenhum futuro. Então, empregadores, fiquem tranquilos, eu não tenho nada a ver, sou só eu. E é isso aí. Legal, muito bom. Bom, aqui no nosso Golden Talks a gente sempre gosta de contar um pouco da história da pessoa por trás do profissional. A gente gosta de conhecer um pouquinho vocês. O Rezende, como ele já participou aqui algumas vezes, eu até pedi para o editor colocar aí as edições que ele participou. Se você não viu, assiste aí, ó, vai estar aparecendo aqui o número do episódio e o link deve estar também na descrição, beleza? A gente já conhece bastante a história dele, tem várias histórias aí de moto, várias histórias aí quando ele estava lá no interior, né? Então assiste aí que foram histórias muito bem contadas e bem legais. Então eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Dos José Augusto e José Valdésio, ou Zé e Júnior, um pouquinho da história de vocês. Os irmãos, né? Vou dar honra pro caçula começar. Mais novos primeiro. Contar como é que foi o início da sua jornada, o que fez você entrar para a área de TI. A pessoa que está na minha frente foi a pessoa que me influenciou. Acabei com a vida da Essa bendita vida. Foi boa a influência? Foi a melhor influência que eu podia ter. Eu até pensei em zoar, mas não consigo. Meu irmão é minha referência para muita coisa. É uma pessoa incrível.
E desde que eu me conheço por gente, ele trabalha com isso. Ele já tem um computador em casa, estava sempre fuçando, sempre trabalhando. Eu comecei com 12 anos a mexer com JavaScript, ActionScript, trabalhava com Flash, mexia com Flash, linguagem Quando morta. você tinha essa idade, eu te dei um livro de JavaScript, né, cara? Nossa, sim. Eu Então, dei um assim, livro Usava de o JavaScript. Dreamweaver, Flash, Dreamweaver. Exato, fazia Pacote tudo. macromedia Todo lá. aquele pacote macromedia que tinha, eu já fuçava nele, já começava a fazer aqueles sites mais simples para ver como era, como funcionava. Já começava Legal. com aquelas animações e tal. Então, desde muito cedo ele veio me influenciando na área. Aí, ensino médio, junto com o ensino médio eu fiz ensino técnico. Então, fazia ensino médio de manhã, técnico à noite, trabalhava na IBM à tarde. Terminou isso, direto para a faculdade. Então, era trabalho CLT, 8 horas por dia. Saía, faculdade, até Então tava ocupado o dia inteiro. Ocupado o dia inteiro. Saía de casa às 6 da manhã, voltava às 11h30 da noite, meia-noite. Dependia do horário do ônibus. É. Sempre dava aquela atrasada ou não. Chegava em casa bem nesse horário. Mas era o dia inteiro fora, trabalhando, buscando. E tendo como referência esse cara incrível aí que já estava trampando na área há muito tempo. Já fazia... Acho que todo mundo entendeu porque que eu trouxe meu O irmão, nome né? dele. É, rapaz, já. Já trouxe aqui pra dar aquele up. A gente Já? combinou no carro vindo Não, ele pra tá cá. erguendo aqui, ó, só vou cortar, bicho. Fala a verdade, você combinou com seu pai. Falou, pai, se ele falar mal de mim, chegar aqui, a Eu gente falei, dá uma prensa nele. Pai, ter um irmão mais Exato. novo tem que ter return on investment um dia, né? Então é o ROI, cara. Eu cuidei dele quando ele tava de fralda. Agora ele tem que fazer alguma coisa. Mas você vê, né? Ao invés de dar uma Playboy pro moleque, dá um livro de Não, JavaScript. vai dar um Não, livro de cara, você não JavaScript. sabe. Você não sabe. Lamentável. Mas o Pix tá basicamente- garantido também, né? Opa, depois Total, a gasolina vai ser por conta dele. tranquilo. A gasolina? A gasolina tá cara, pô. A gente não combinou antes. Mas foi isso, cara. Eu comecei nessa área por culpa dele, sem muito rodeio mesmo. Não tem... Sempre adorei, não dá pra falar que não, porque senão por mais que ele influenciasse, não seria um caminho que a pessoa consegue seguir. Tem que gostar, pelo menos no começo você tem que se sentir atraído. Porque a galera de casa, às vezes, que tá começando, olha, fala, não, vou entrar ali pra TI, que eu vou mexer. Vou ganhar dinheiro, né? Eu vou O ganhar comum dinheiro, É, o o maior, bordão o maior erro, né? É. Vou ganhar dinheiro. E não tem ideia de onde tá se metendo. Vou ter uma vida tranquila, né? Vou trabalhar, É. Não vou vou ter trabalhar das problema. 9 às 6, né? Vou trabalhar de casa, Trabalhar de não vai ser um casa. problema. Eu vou ter uma vida tranquila, fala o careca de 25 anos. Eu que diga, né? Eu não quis fazer nenhuma 30 aí. referência. Vou viajar, final de semana vai estar livre, nunca vou ter problema pra resolver. Esquece, não é esse o caminho, tá, galera? Você tem que gostar pelo menos um pouco, e aí tudo bem, aí você ingressa na área. Caso contrário, escolha outra profissão. Mas eu gostei sempre gostei muito. E tô aí desde os 16, agora com 32, já são 16 anos na área. O que eu tenho de vida, metade eu tenho trabalhando na área já. É um bom tempo aí na labuta. Legal, muito bom. Então foram bem aproveitados todo esse tempo. Foram. Foram várias empresas. Já viajei para fora do país para trabalhar. Então, já trabalhei em Angola. Passei 2 anos lá em Angola trabalhando local. Legal. Aqui no Brasil, já viajei para alguns outros estados também, por culpa do trabalho. É uma vida aí. 16 anos é chão. Bastante coisa, legal. E você, Valdésio, conta aí pra gente um pouquinho como é que foi o início. Quem te influenciou? Cara, é assim, a culpa é de um cara, acho que é a mesma praticamente do Resende, de um cara chamado Rodrigo Righetti. Bom, aqui, inclusive, já fazendo um parênteses rápido, que já esteve aqui, Já. um episódio sensacional, um dos mais legais, porque eu entrevistei aqui, né? Teve várias pessoas na época que a gente fazia live, todo mundo falava Rodrigo Righetti, Rodrigo Righetti, Rodrigo Righetti. Eu não conhecia, eu falei, cara, eu preciso conhecer esse cara. Me ajudem aí, quero entrevistar Baita e quero decepção, né? trazer. Quando conhecia. Né? Não, foi, Bancada, Rodrigo. É. não, Não, mas- foi sensacional. Ele participou aqui. Então, se você não viu, tá curioso, vai aparecer aqui o vídeo dele, o episódio que a gente fez, e acompanha aí pra vocês verem essa história, beleza? E diversos nomes que a gente vai falar aqui hoje, provavelmente tem episódios feitos assim. A gente vai falar Rodrigo Righetti, provavelmente Eduardo Claro, Furushima, né? Você entrevistou o Carrie Osborne aqui também. Carrie A Osborne. maioria tem entrevista aqui, é só procurar que você acha. Menos um, que é o mestre dos magos, né? Mestre dos Magos Esse a não, gente não fala tem como. sempre, né? Que é o Não tem Adriano como. Imiriba Carneiro. Adriano Carneiro e ele não vem. não quer vir.
Inclusive, Faz mais um a apelo. gente aí, vai mandar que pra de você repente assistir isso ele aqui. topa. Venha, cara. A gente te traz. Né? A gente racha a gasolina. A gente traz você. Então vamos dar trabalho pro editor nesse episódio. E o Rodrigo me influenciou na época que ele estava começando. A gente já tinha trabalhado juntos, que a gente tinha uma editoração eletrônica. A gente trabalhava com CorelDRAW, Photoshop, parte gráfica e tudo isso. E aí, só que os dois tinham se formado em processamento de dados, então a gente gostava de programação na época e tal. E aí o Rodrigo acabou achando a área de banco de dados, gostou muito. O Adriano, em Beriba Carneiro, viu o Rodrigo trabalhando como operador no Samaritano. E falou, cara, você leva jeito. E deu um livro de Oracle pro Rodrigo e falou, estuda isso aqui que eu acho que você vai se dar bem. E o Rodrigo, né, cara? O Rodrigo, tecnicamente, é um cara... É uma coisa absurda. Fora da assim. curva. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Todo mundo fala isso. É uma coisa absurda. E tanto é que ele tá lá na Oracle agora, né? Arrebentando dentro de OCI, né? Aí ele começou e tal, a gente era amigo, ele ficava, cara, vamos fazer isso aqui, não sei o que. Eu falava, não, cara, não tô afim, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um dia ele foi em casa e levou a instalação lá de um 9i, fez no meu computador e tal, levou um livro e falou, você vai estudar isso aqui porque você vai porque eu tô mandando. Aí beleza, vai. E aí vocês eram amigos antes A gente de já era começar a amigo trabalhar antes juntos? disso, a gente já era amigo. Eu conheço o Rodrigo, eu tinha uns 15 anos de idade, já faz faz uns 10 anos. 60. Faz uns 10 anos. E aí eu comecei a estudar também, ele arrumou um emprego em alguns lugares. Para ele, e eu lembro que ele tinha ido para uma empresa que era a empresa do Adriano, que tinha indicado ele. E na Software eu consegui fazer os cursos da trilha Oracle que tinha na época, a trilha Oracle do 9i, e os cursos eram muito caros. E o Adriano Carneiro conseguiu um desconto absurdo lá, ele nem me conhecia. O Rodrigo falou, tem um amigo meu, tá. O Adriano foi lá no RH, conseguiu no financeiro, conseguiu desconto e tal. E eu fui fazer os cursos, cara, boiando. Não tava entendendo o que tava acontecendo ali, mas eu tava lá no meio do povo, tava ouvindo. Entendemos até hoje, né? Hoje é diferente, né? Hoje a gente sabe fazer cara de quem entende, né? Ele faz cara de conteúdo. E aí eu fiz os cursos lá e tal. E depois disso eu arrumei o primeiro trabalho na área, isso em 2004 ou 2005. E aí daí pra frente foi indo. Aí passei Programmers, IBM, Stefanini, Telefônica. Já começou direto com Oracle, assim, não começou Cara, com programação, montagem de manutenção. Foi direto com o banco. O primeiro banco que eu peguei foi SQL Server. Não, tá falando de banco. Não tô falando, né? Banco. Eu não conto muito isso. Piada é inevitável, né? Não tem como, gente. Mas eu fiquei com SQL Server uns 6 meses, o começo de carreira foi SQL Server. E aí depois abriram o Oracle pra mim também. E aí, cara, tipo, o Oracle eu ficava... Eu curti demais, assim, o estilo Já era de trabalho. Com Linux já ou tinha que instalar no Windows? Peguei bastante o Windows. Isso é uma história que eu vou contar hoje ainda, dessa perseguição sobre o Por Windows. isso que eu tô aí. provocando, né? Pra saber se A perseguição. de repente começou com Windows, aí sentiu saudade depois. Eu comecei com o Windows, mas não teve saudade, né? A vida obriga, né? Não tem como. E aí quando veio o Oracle eu comecei e não parei mais, e as coisas continuaram acontecendo, eu fui passando pelas empresas e fui me apaixonando pela tecnologia cada vez mais. Falo sempre pro Resende, a época que tinha o Oracle na Via era muito mais fácil de ser DBA do que é hoje em dia. Eu acho que era muito mais centralizado o que você tinha que fazer. Agora é um mundo gigantesco onde você tem que se virar e entender 1 milhão de coisas. Né? E foi desse jeito que foi acontecendo e eu acabei parando aqui sendo subordinado do Resende numa empresa. Que saga, né? Inclusive, a gente se conheceu num curso que o Righetti foi dar numa empresa em Campinas. Foi. E precisava de 2 monitores. E a gente estava em comecinho de carreira, comecinho. 2005. E aí chegou lá os dois com as motos que não funcionavam, empurrando, porque tinha que dar tranco. Aí eu conheci ele lá e a gente trabalhou de monitor pro Righetti nesse curso que ele deu. Ele já era DBA já há algum tempo e a gente estava muito começando. E a gente foi lá se virar lá. E foi legal porque ele pegou um problema para resolver e ficou lá com o pessoal caverninha nele, e o pessoal precisando de ajuda, e a gente que não entendia nada de monitor ajudando. Foi ótimo. Enrolamos 3 noites lá, terrível. Mas aí eu conheci o Resende também nessa época. A gente já vai fazer uns 20 anos de amizade, Isso, né, Resende? Foi 2005, 19 anos. 19, né? Nossa, passa rápido o tempo, hein? Faz muito muito rápido. tempo.
Já faz bastante. E esse eu conheço há 32, né? Mas esse Legal. deu mais trabalho que eu, né? Nossa, Você eu não toda troquei certeza. fralda, né? Legal, muito bom essas histórias aí. Vocês estavam falando de moto, né? Eu sei que vocês têm muitas histórias de moto aí. Quem não viu o episódio que a gente gravou com o Rezende, tem umas histórias muito boas lá que ele conta, né? Inclusive ele conta também o porquê que o pessoal chama ele de Highlander, né? Na verdade. Na verdade, eu ando de moto desde os 15 anos. Comprei minha primeira moto com 16. Meu pai precisou na concessionária porque os caras não queriam me entregar porque eu não tinha habilitação. Ou porque eles sabiam que tava por vir. Tava prevendo o futuro. Desde então eu nunca fiquei sem moto. Já fiquei sem carro. Minha mãe já várias vezes falou pra mim, moleque, larga essa moto, compra um carro, 2 rodas, é muito perigoso. Aí, pra resolver esse problema, eu comprei uma segunda moto, já tenho 4 rodas. Ela insistiu, eu comprei mais uma. Hoje eu tenho 3 motos, né? Tá quase um caminhão. É, 6 rodas. quase, 6 rodas, exatamente. Não fico sem moto. E já caí muito, né? É o que se fala. Existem 2 tipos de motoqueiro: o que já caiu e o que ainda vai cair. Não tem o que nunca caiu. Isso aí, não sei se você vai lembrar. Na época que você contou essa história pra mim, eu tava com a moto. E eu falei, putz. Você não vai me falar que você vendeu a moto por causa dessa história. Não vendi por causa bom. dessa história, mas eu acabei vendendo um pouco depois. Mas quando ele contou isso, eu falei, caramba, então eu tô no grupo do que vai cair. Vai cair. É um fato. Vou vender logo. Não Você tem como vendeu escapar. Não vendi, ainda não Nem que caiu. seja na garagem de casa. Você vai, em algum momento, você vai dar uma escorregada e vai. Não tem jeito. Mas tô vivo. E aí, por isso que, né, me chamam de Highlander. Já tive alguns tombos que deram uma consequência um pouquinho mais séria, mas tô vivo ainda. Mas o mais emblemático foi justamente quando eu estava fazendo os cursos lá em 2005, lá na Softway, com o Adriano, e foi quando eu conheci o Rodrigo Righetti, um pouquinho mais para frente o Júnior, que depois que eu terminei os cursos, eu consegui um estágio na Softway através do Adriano, grato para sempre a ele. E na última semana, eu morava em Taubaté e ia para Campinas fazer esse estágio. E na última semana do estágio eu fui de moto, saí de Taubaté embaixo de chuva, cheguei em Campinas embaixo de chuva. E na hora que na descida da ponte tinha muita água, saiu à frente da moto, eu caí, bati a cabeça, quebrei as 2 costelas, a primeira costela dos 2 lados, e eu tive uma isquemia no cérebro, né? Aí depois disso virei DBA. Não sarou até hoje. Não saí até hoje. Mas tô aqui, continuo trabalhando. Esse foi bem emblemático. Legal. E o Roberto Praz, que trabalhava lá também, Uhum. que conhece ele, foi no hospital lá pra Foi. dar uma força pra ele. E ele não se lembra que o Roberto apareceu lá no hospital. Não, ele não lembro. ficou, Eu lembro do Adriano. assim, zoado nesse Ok. acidente. E fora, uma vez na IBM também, a gente tava fazendo um trabalho, tinha dado um problema gigantesco lá, a gente tava ferrado, era umas 8 e pouco da noite, assim. Ele olhou pra mim e falou assim, cara, eu vou pra casa, e aí de lá eu te ligo, aí você vai pra sua, e a gente continua trabalhando. Falei, tudo bem, né? Show de bola. Passou 1 hora, mais ou menos, ele me liga e falou, cara, não vou conseguir te ajudar. Eu falei, por quê? Ele falou, caí de moto, acho que eu quebrei o joelho. Eu falei, pô, Rezende, eu tô ferrado aqui, precisando de ajuda, e você me quebra o joelho. Rompimento no ligamento cruzado posterior, o de trás. Nessa brincadeira aí já foi quantas quedas de moto, Rezende? Já contou Não, aí? inúmeros, não, já perdi a conta. O que eu lembro foram as que causaram um maior dano. Então, teve esse que eu acabei tendo que operar o joelho, teve esse que eu tive a isquemia. Foi esse que deu a isquemia, era legal, foi legal, porque depois do acidente, cara, eu não consegui, com a minha mão esquerda, eu não conseguia fazer isso, eu não conseguia segurar um copo, segurar uma garrafa, minha mão tremia, era involuntário, simplesmente eu não tinha controle. Eu fiquei desesperado, né? Aí fui neurologista, fiz tomografia, um monte de coisa, e ele falou, não, vai voltar, né? Não precisa se preocupar. O cérebro é bem vascularizado, então eu quebrando a costela rompeu alguma veiazinha, artériazinha, não sei o que é. E aí faltou oxigenação no cérebro. Isso explica muita coisa. Ele falou, doutor, não conseguiu trabalhar. Ele falou, então tá normal, Tá normal. fica tranquilo, relaxa. Mas aí foi voltando e a sequela que ficou, vamos dizer assim, em alguns momentos do nada, eu percebo meu dedo mínimo da mão esquerda, às vezes ele começa a pular do nada. Eu mudo de posição. Essa foi a sequela. Então teve essa do joelho, essa da isquemia.
E também um acidente que eu tive, tava com uma Boulevard 1500 e caí, deu perda total na moto. E o mais engraçado é que todos esses acidentes mais sérios eu tava abaixo de 60 por hora. Por isso que eu ando mais rápido, né? Pra não ter acidente. Esse problema. Né? Esse era o problema, né? E aí nesse da Boulevard eu acabei estourando um osso aqui do punho semilunar, ele virou 180 graus. Então tive que operar também. Mas fora isso, eu tô meio besta. Cara, Alguns caminhos bestas. e aí você ligou pra ele, a primeira coisa que ele reclamou foi que você não Aí ia eu ter falei, ajuda cara, dele. você então. não vai voltar aqui pra me nessas ajudar? horas que você viu um amigo, E aí né? eu mantenho, moto, e além de, pô. apesar de tudo, eu ainda mantenho a Uma amizade. bronca Né? ainda, né? Caí de moto, tô mas ferrado. agora eu sou chefe dele, agora dá pra eu. Agora eu nem posso andar de moto, porque é meu chefe. Caso você caia, ele vai falar, porra, Ju, Ô, sério? chamada, Não Você hein? tava acredito. falando estatisticamente, Abre né? Abre o chamado e espera Vou ser aliado. chamar, né? Você estava falando estatisticamente, as histórias de moto também, acho que nós três compartilhamos da mesma paixão. Sim. Eu tenho uma também, hoje eu tenho uma que eu prometi que eu não vou cair com ela. Tô cumprindo até agora. De rodinha? Não. Mas é uma boa ideia. É, de acordo com a teoria que você vai cair. Não, Ou mas eu já caí. Não, com ele as já outras. caiu, ele Com já- ela, já- com já- ela, já- com já ela, tá com na essa não, estatística. com as outras eu tinha uma estradinha 250 que eu comprei, que era essa que não funcionava, o motor de partida, nunca. Eu passei 5 anos com a moto dando tranco. Estradinha Tro- 200. 200, desculpa. Troquei miolo, troquei tudo, não funcionava a moto. Era só no tranco. E eu tava trabalhando numa empresa com o Righetti, em Campinas. E aí eu comprei a moto, tudo. Terminou o dia de trabalho, 6 horas da tarde. Eu fui lá na loja, tirei a moto, motinha usada, velho. Levei pra empresa, porque a gente ia continuar trabalhando. E a gente tava trabalhando aqui dia até meia-noite, 1 hora da manhã. Eu conversando com o Righetti, ele, cara, fica esperto, você vai cair com a moto. Eu falei, não vou, cara. Não vou ser motoqueiro, eu vou ser motociclista. Puta Tranquilo. diferença. Ele, você vai cair com a moto. Eu falei, eu não vou, cara. Fica sossegado. Ele, seguinte, você vai cair com a moto. É um fato. Então só fica esperto, toma cuidado, tá. Fui embora pra casa. No outro dia, e assim, eu nunca tinha pilotado uma moto fora da autoescola. Eu tirei da loja ali, fui pro trabalho e fui pra casa. No outro dia de manhã eu falei, saí da empresa, vim pra casa, eu sou piloto. Tô pilotando a moto, pô. Vou pro curso, que eu tinha um curso lá de manhã. Peguei a moto, peguei uma rua de Campinas ali, Avenida Moreiras, bem famosa em Campinas, tinha uma rua que cruzava. E era um L, né? Eu parei no sinal vermelho. Quando o sinal abriu, eu falei, nossa, eu vou sair acelerando, vou fazer essa curva no corpo, sem frear. Vou. Cara, eu fui de frente num muro. Imagina, Eu já. saí acelerando, eu não fiz a curva, eu fui de frente num muro que tinha na avenida, assim. Eu Não bati deu de nem pra frente. virar. 7 da manhã, tinha tirado a loja, a moto no dia anterior. Nossa. Me arrebentei. Eu vi o pessoal, a hora que eu caí assim, o pessoal num bar do outro lado, fazendo assim, meu Deus do céu. Quem tava assistindo deve ter visto uma coisa Me maravilhosa. arrebenta- Né? O Não, cara eu indo só saí e fui no reto muro. no muro. Correto. Aí eu peguei o celular, liguei pro Rodrigo. Falei, cara, preciso de ajuda. Ele falou, o que foi? Eu falei, eu caí com a moto. Eu te falei, ele disse. Eu falei, você falou, língua preta. Vem pra cá me A culpa ajudar. foi dele, então. Aí ele foi lá, me ajudou, pegou a moto, levou pro outro lado. Porque assim, desse lado eu tava legal. Desse lado eu me arrebentei no muro, né? Tinha uma moça passando comigo sentado na calçada, esperando o Rodrigo. Ela passou de boa, era que ela passou aqui. Que ela olhou pro lado, que ela viu isso e falou, moço, o que aconteceu com você? Isso aqui Você tinha bateu arrebentado. carne Eu moída. bati de lado, né? Aí eu fui pro hospital e tal. Aí vem polícia, vem tudo. E aí ainda o Rodrigo conseguiu levar uma multa com a minha moto enquanto ele tava me socorrendo. Porque ele pegou a moto e foi com ela até o posto de gasolina sem capacete. Tinha um amarelinho e multou ainda a moto, cara. Caraca. Então assim, esse Você foi... quebrou a moto e ainda saiu. Ainda levei uma multa e carteira provisória. Putz, Carteira provisória. Perdeu a carteira também. Não perdi. Existiu um Se eu não me engano, subterfúgio. Não, mas se eu não me engano, você não pode tomar multa gravíssima quando Sem você capacete tá... é gravíssimo, né? Sem capacete. Sem capacete é gravíssimo. Verdade, É. verdade. Aí, esse foi o primeiro acidente que eu tomei, que eu levei de rola. E depois eu tive mais uns 3. Um outro que foi mais gravezinho de moto também, mas foi mais tranquilo. E, Então vocês estão disputando aí pra ver quem cara, a sobrevive disputa mais. começa com essa história que vem agora. Porque assim, os amigos querem ferrar a vida dele e ele
quis passar pra frente a maldição. Vou comprar uma moto. Vai comprar uma moto? Vou. Tá, beleza. Vai cair. Você vai cair. Pô, cara, vou cair. Não, vou de boa. Você vai cair. Vou nada. Quem avisa, amigo é. Não rolou já essa aí, quem avisa, amigo é. Cara, peguei a moto um sábado de manhã, tirei da concessionária. 30 quilômetros depois, numa avenida em Campinas, um ônibus Mas acertou peraí, só uma o coisinha. meio Era a da sua moto. primeira moto, você não Primeira estava moto. acostumado a andar? E era uma 650 E era uma 600, SR. ele não quis comprar uma Graças. motinha. É, Quatro tá, cilindros. ok, Tirou então uma 600. vamos Mas, né, uma 4 eu cilindros, não logo ia de falar cara. essa parte, Tá, mas sim. ok. Era uma CBR 600. Tá, ok. Primeira Era uma moto, moto. era uma moto. Tinha duas rodas, era Eu uma fui moto. pegar uma moto. Peguei a moto, 30 km depois, um ônibus me acertou Caraca. no meio. Tirando da loja, cara. 30 A gente km. tinha um bolão que eu fiz com os amigos dele de quando ele ia cair. Se era um mês, se era uma semana, a gente fez um bolão, a galera. Quando quiser vai cair. O meu bolão tinha sido a primeira semana, meu palpite. Você que chegou mais perto. Eu cheguei mais perto, mas ninguém acertou, que Ninguém ia ser no acertou primeiro no dia. cara. No Bom, dia, ferrei a aposta tirando de a todo loja. mundo. Ninguém vai acertar. Cara, isso eu aqui. nunca tinha visto a minha mãe. Quando ele chegou em casa, minha mãe tava tão brava, cara. tava Tão brava. doida. Minha mãe dava uns tapas nele assim. Eu te falei, eu te falei. E minha mãe é uma pessoa muito tranquila. Sim. Eu nunca tinha visto ela daquele jeito, Ficou cara. louca. Não, esse Não negócio tinha o primeiro tombo de moto que eu levei foi com essa primeira moto que eu tinha comprado. Eu tinha 16 anos. E minha mãe sempre teve medo, mas foi meio que inevitável. Porque o meu pai tinha moto, meu irmão mais velho, que eu sou caçula de 3. Tem uma menina, meu irmão e eu. Então, meu pai tinha moto, meu irmão tinha moto. Inevitável eu ter moto também, né? Tanto é que hoje meu irmão continua tendo moto. Meu pai, antes de morrer, ainda tinha moto. E eu, né? Nem se fala. Então, e eu estudava num colégio no centro da cidade. Meus pais não deixavam eu ir de moto. Porque eu era menor de idade. Então, vira e mexe no comando, coisa e tal. Que Então, não injusto, deixava, né? Eu acho muito Eles não injusto. deixarem você ir de moto Eu pra acho escola. muito já, injusto. vocês- E então, o que acontecia? Eu saía do colégio, normalmente sexta-feira era clássico. Eu saía do colégio, vinha de ônibus, chegava em casa, pegava a moto e saía para encontrar com o pessoal no Voltava bairro. pro os colégio pra amigos. encontrar a galera. Clássico. Voltava pra escola. Voltava pra buscar. escola. Voltava pra escola. Beleza. Voltava pra escola. Então eu cheguei em casa, eram umas 10h30 da noite. Entrei em casa, deixei a mochila e tô saindo de novo. Tá, tchau, mãe. Onde você vai, moleque? Não, vou lá com o pessoal lá embaixo, lá, tô saindo de moto, lá. Essas horas vai sair de moto, que isso aqui é perigoso, que isso, que aquilo. Não, mãe, daqui a pouco eu tô de volta, fica tranquila. Saí de casa, descendo a avenida, na primeira curva, tinha passado um caminhão de brita e na curva, balançou, tava com brita no chão. Então aí na hora que eu entrei na curva, inexperiência, claro, saiu à frente da moto, eu blum, caí. Tava bem devagar, não deu, só perdi o relógio, basicamente. Aí peguei, aí você já desanima, né? Aí subi na moto, voltei pra casa. Né? Eu falei que já voltava, né? Aí, Imaginou aí que ia ser entrei tão em rápido. casa. E aí, o que aconteceu? Não, mãe, caí de moto ali. Tá tudo bem? Tá vivo? Não, tô bem. Então tá, vai dormir. Eu também já tava acostumado com meu irmão, de vez em quando aparecia quebrado também. Né? Altas aventuras, hein? Não, cara, e o problema não é só carro, né? Não é só moto, é carro também, né? Ah, isso aí. Porque A gente agora destrói. 3 meses esse rapaz foi 3 meses e pouquinho, Foi né? sanfonado, voltando. Sanfonado. Agora é recente? Foi, faz uns 3, 4 meses. Eu tava 2 voltando meses de atrás Santos. caí no Rio com meu carro, capotei. Capotou no Rio? Capotei no Rio. Não no Rio de Janeiro, no Rio, Não, Rio voltando mesmo. de Joanópolis, Ele eu caiu caí no de uma Rio. ponte e caí no Rio. Caramba. É. E isso é a segunda vez que eu caio no Rio, né? Porque eu já caí com o carro antes no Rio da outra vez também. Não, mas aí, Então conta tem essa alguns história aí, então aí problemas, pra cara. gente. Como é que é essa história? Cara, Cara. essa primeira vez eu tava na faculdade, a gente tinha saído da faculdade. Eu comecei a faculdade com um pouco mais de idade, eu tinha 25 anos quando eu comecei. Então eu era o tiozinho do pessoal ali, porque era só molecada. Mas nessa época aí, voltando à história lá do Righetti, ele tava te puxando pra faculdade, você demorou pra fazer? Na verdade, quando eu comecei a faculdade, no primeiro trabalho que eu arrumei como DBA foi numa empresa que chamava Programmers, de Campinas. Hoje é uma empresa muito grande e tal. E o dono da... Não, eu tô olhando Pausa lá. pra foto naquela. lá. Ah,
Pra não atrapalhar O você. dono da empresa, ele chegou em mim, eu tava trabalhando lá fazia uns 2 meses, ele chegou, eu não tinha feito faculdade ainda, e ele falou, cara, você não tem faculdade e tal, né, acho que você precisa fazer. Eu falei, cara, você acha que precisa mesmo? Tipo, tô fazendo especializações, certificações e tal. Ele falou, a faculdade é imprescindível, você tem que fazer. Ele falou, se você não fizer a faculdade, não começar agora, no próximo semestre, eu vou te demitir. Vem assim. Colocou na parede. Na já. parede. Alexandre McFadden. Adoro esse cara. Quando eu me formei, eu liguei pra ele e falei que eu tinha me formado. Aí eu saí de lá, já fui atrás da faculdade e tal, comecei a fazer. 3 meses depois, essa empresa teve um problema. Eu fui demitido. Falei, agora como é que eu pago a faculdade, Se né? não tivesse feito faculdade, não teria sido demitido, né? Mas aí eu dava um jeito, eu pagava a faculdade sempre no final do semestre, fazia um empréstimo Não pra precisa entrar em poder detalhes começar a fazer o outro e tal. Detalhes, não. Né? Nem os horários, né? Pelo amor de Deus. E aí, quando eu tava fazendo a faculdade, o Rodrigo já tava na IBM, eu entrei na IBM logo depois. Então, meus 4 anos de faculdade foram trabalhando na IBM. Você já tinha experiência antes, então, né? Já tinha Já. experiência, fez faculdade. Já. E você ia comentar, né? Que você era o tiozão lá da faculdade. É, Como é que 25 foi anos esse... você já é tiozão na faculdade. Como é que foi essa tem como. experiência? Tipo, já trabalha, já tem experiência, já tem uma bagagem com a Cara, molecada ali que tá começando, então, quase eu do era- zero, às vezes. Tiozão na faculdade, mas ainda era molecão, né? Então eram 2 problemas, né? Porque isso aqui é parecer mais sábio pro pessoalzinho, né? Mas você não é, né? Então, tipo, vamos faltar todo mundo amanhã pra fazer um churrasco e tal e tal. Eu falava, não, tô pagando a faculdade, eu vou vir estudar. Aí o pessoal falava, não acredito que esse cara vai fazer isso. Eu falava, não, tô pagando, eu vou vir. Sempre Você era o tem um cachê da turma, então. Era o cachê da turma. Chato. Mas depois a pessoa foi acostumando. E aí, depois eu comecei a tomar umas cervejas com eles. E aí, nesse dia, a gente decidiu ir tomar uma cerveja numa quinta-feira, depois da aula. E eu estudei numa faculdade de adventista, então não tinha aula de sexta, né? Então quinta-feira era o nosso último dia. E os professores foram e tudo, a gente lá em Hortolândia e tal, e começou uma chuva fenomenal, assim, super forte. Na hora de vir embora, era uma 1h30, 2 da manhã, eu tava vindo com o carro, chovendo muito, tava eu, minha ex-esposa, um amigo, Yarle Carnelose, amigão da faculdade. Aí a gente voltando, 3 caras passaram na frente do carro assim, fazendo assim, ó, pra mim. Eu falei, amigão, 1h30 da manhã, em Hortolândia, os caras não vão me assaltar, Pé parceiro. embaixo, jamais Eles não vão que me você para. assaltar. Eu pisei e passei. Os caras saíram, eu fiz a curva, a hora que eu entrei, era um alagamento. Eu entrei, o carro caiu na água, puf, e começou a ir pro rio. Começou a ir pro rio, foi tombando. Aí a gente saiu, o carro embicou lá e ficou lá, e teve que tirar com guincho e tal. A hora que eu abri a tampa do motor, assim, saía água, assim, não tinha mais óleo no negócio. Essa foi a primeira vez do Rio, minha primeira experiência com o Rio. Foi a primeira. E a segunda foi agora, voltando de Joanópolis, com o Rio, né? Eu já tive outros acidentes também. Então, galera, vocês estão acompanhando aí, estão vendo, né? Aqui a galera de hoje gosta de aventura, gosta de ver perigosamente, e não é só, tipo, falar da boca Não é pra que fora, a gente não, é real. gosta, né, cara? É adrenalina de trabalhar com TI, você leva pro resto da vida. Então, aí essa ia ser a próxima pergunta, né? Se vocês sentem mais adrenalina de moto ou com carro nessas aventuras doidas que vocês estão contando, ou se é atrás do teclado lá, Depende da trabalhando bucha. TI. Né? Depende da bucha. Eu vou ser bem sincero para você. Hoje, com a experiência que a gente tem, a quantidade de bucha que a gente já passou na nossa área como DBA, e principalmente, tanto o Júnior quanto eu, a gente começou a nossa carreira dando suporte ao ambiente de produção. Então a gente nunca teve a oportunidade de aprender a conviver com o estresse. A gente já entrou e o cliente que a gente atendia na época da IBM, principalmente naquele início, você pode perguntar para qualquer o time de DBAs, tinha uns 15 DBAs mais ou menos. Era um ambiente muito grande. E a gente fazia o plantão de segunda a segunda, né? Segunda Em às 9 da inglês manhã. com os texanos. Oi? Em inglês Em com os inglês, com texanos. texanos e com indianos. Com indianos. E a gente não fala inglês, né? A gente se vira. É. Então é bem complicado. E você no começo da carreira, numa língua estrangeira, no ambiente de produção, muito crítico. E
E a gente foi, e o plantão começava na segunda-feira às 9 da manhã, terminava na outra segunda às 9 da manhã. Pensa, você já imaginou uma pessoa que não vê a hora de chegar à segunda-feira? Alguma pessoa já falou, nossa, não vejo a hora de chegar à segunda-feira? Era um plantão infernal. Era a gente, era um plantão. Pra você falar, nossa, essa noite foi tranquila, eu dormi bastante. Você acordou pelo menos umas 3 vezes naquela noite, com o chamado. Era... A gente pegou o ambiente numa época tão crítica que a gente tinha em torno de 4, 5 7-1 por dia, Por né? dia. Por dia, assim. Era bem tenso. Era absurdo. Então a gente aprendeu no ambiente desse. Então hoje, com essa experiência, com essa bagagem que a gente adquiriu, a gente consegue entrar em SEV, né, em severidades, em ambientes críticos e coisa e tal, a gente consegue entrar mais calmo. Então não é tão estressante, não é tão... Fale por você. Né? Fale por você. Fale por você, né? Não, a adrenalina não sobe tanto. É que agora ele é o chefe, né? Não, eu também fico tranquilo, chefe. Eu sou muito calmo. Né? Então, nesse caso das buchas do trabalho, né, que dá problema, pelo menos eu sinto dessa forma. Eu tenho mais segurança, então não é algo que sobe tanto a minha adrenalina. Em contrapartida, com a idade, esse ano para mim é boa ideia, né? 5.1 Surround Sound, né? Com a idade vem justamente o contrário. Na moto você já você se torna muito mais preocupado e precavido do que quando você tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade você pega e fala, vou entrar nessa curva e vou fazer a curva. Mas é por isso que a gente corre de kart. Por isso que a gente corre de kart. Que é pra liberar a adrenalina também. Então na moto o pico de adrenalina que eu tenho na moto é muito maior. Cara, KGV tem sido o maior destino. Porque a gente corria numa liga que chama Loucos do Kart. E antes eles faziam em vários lugares e agora tá só na Granja Viana. Esse ano a gente tá fraco, né? Faz tempo que a gente não vai. Então hoje andar de moto, quase todo final de semana eu saio para dar rolê de moto com o pessoal. E cada hora eu vou com uma das motos, né? São tocadas diferentes, é diferente uma moto, um estilo da outra. Eu tenho uma esportiva, uma custom e uma big trail. Então são estilos diferentes de motos. Então o pico de adrenalina é muito maior hoje na moto do que no trampo. Lá, há 20 anos atrás, era o contrário. Que depende do problema, assim, pra mim, pelo menos. Pra mim depende muito do problema. Depende de como a gente tá, de como estão os ânimos com o cliente. Porque dependendo de como tá o negócio, você não tem só que ser bom tecnicamente, né? Você tem que ser bom como apaziguador de ânimos. Sim, sem dúvida. Você tem que ser bom como psicólogo pra chegar no cliente e falar assim, cara, calma que a gente tá resolvendo, eu sei da sua frustração, eu sei do problema que você tá enfrentando, que é grande, mas a gente tá aqui trabalhando pra resolver. Então, pra mim, depende muito de como tá o problema. E não adianta você ficar me perguntando a cada 5 minutos. Exatamente. Não adianta você perguntar pra mim a cada 5 minutos. Já subiu? O tempo que eu paro pra te responder, eu podia estar trabalhando. Então, mas a senioridade traz exatamente isso, né? Tipo, você falou de hoje em dia, da esse tranquilidade. tempo, você fica mais tranquilo e tudo mais. Cara, as subidas que você faz também, às vezes, né? Mas hoje em dia, pelo menos eu passo, tipo, antigamente vinha problema, coisa nova, você olha e fala, nossa, nunca fiz isso na vida, vou ter que aprender, vou ter que fazer, e agora... Hoje em dia, bate a ansiedade, o desespero também. Hoje eu acho que bate mais assim, nossa, nunca fiz isso na vida, que da hora. Que legal. Eu vou aprender um bagulho novo. Uma coisa nova. Agora, um negócio que eu não suporto, que dá um negócio muito no presencial, é quando você tinha a caverninha atrás de você. Você tá aqui trabalhando e assim, né? tá o gerente, o outro gerente, o cara, tá todo mundo aqui na caverninha. E aí? Você olha assim e fala, gente, vocês podem me dar um segundo que eu preciso realmente pensar fora de vocês. A energia de vocês está me atrapalhando, entendeu? Então, isso é um negócio que não me deixa confortável. E no presencial acontece muito. Acontece muito. Mas hoje em dia você saberia lidar muito melhor com isso. Não, com toda certeza. Com toda certeza. Hoje em dia você vê uma situação dessa, cara, você começa a rir com hoje em dia eu olho uma situação dessa, eu falo, vai todo mundo embora. E aí, pessoal? Vocês querem sentar junto? Quer cada um teclado, alguma coisa do tipo? Cada um quer apertar uma tecla. A gente reveza. E também tem aquele negócio. Tecnicamente, nós somos mais seguros hoje. Sim, isso é um fato. Isso é um fato. Poxa, a gente aprendeu muita coisa no fogo. On the fly. Entendeu? A gente aprendeu a usar muito extintor na hora que estava apagando o fogo.
Isso né? é fato. E estamos aqui ainda empregados, né? Então a gente se virou. E É uma característica que quem trabalha na área de TI, de uma forma geral, é muita coisa para você aprender, é muita coisa para você conhecer. Você não vai saber de tudo, não tem Eu como. acho que Mas você tem que saber como procurar, você tem que saber como se virar. isso. Como isso. procurar, eu acho que é a frase. Porque Chat assim, GPT. não vai ter Vamos nenhum falar sobre isso problema daqui a pouco. que você Vamos vai falar sobre passar que a outra pessoa já não passou na vida e já não reportou. É Sim. muito raro isso é acontecer, raro, mas cara. eu já peguei. Acontece, mas é muito raro, mas raro eu de já acontecer. peguei. Então assim, É primeira que você coisa... não trabalha com Golden Gate, cara. Se trabalhar, você ia Nossa, pensar Acontece diferente. muita coisa pela primeira vez. Lembrei da história do Vini lá. Acontece. Não sei se você lembra do Vini, teve um problemaço com o Golden Gate uns tempos atrás. Que não tinha lag no reporte do Golden Gate. Processo. Tava tudo no processo perfeito. E o negócio não estava replicando. E quem imagina que isso vai acontecer? Você confia no monitoramento. Confio, né? Lógico. Sim. Eu sempre falo, tem um ditado aí que quem já participou dos treinamentos, trabalhou comigo, sabe, né? Eu sempre falo, não é porque tá com lag 0, status running, que tá tudo bem. E aí, fazendo tá rodando. fazendo já uma propaganda básica, né? Um jabá. Nos treinamentos, eu simulo algumas situações que eu falo, tá vendo? Lag 0, status running, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Cara, eu Mas isso confiava. não é um problema da ferramenta, é porque as monitorações que são desenvolvidas é míope. Porque a monitoração acha que se está status running e lag zero, tá tudo bem. Não é, o Golden Gate ele é mais, vou falar mais sensível, ou melhor, você tem que ter uma análise um pouquinho mais técnica para entender o que ele tá fazendo. Eu peguei isso esses dias, que eu tava com uma replicação, um rap que tava com lag 0, eu achei que tudo certo. E ele tava com diferença de mais de 2 milhões de linhas na tabela. E aí eu fui ver lá que tava com handle collisions lá no parâmetro. Isso aí, E alguém tinha feito load direto lá e a gente perdeu as referências das linhas. Eu falei, ó, exemplo clássico. Alguém deixou o handle collisions ligado lá no arquivo de parâmetros. Fizeram um load direto. Tinha linhas que você tinha perdido a referência porque elas vêm do extract de lá e tal. E, cara, deu uma diferença gigantesca. Aí você olha, no monitoramento tá tudo ok, Tá tudo ok. tá bala. Aí o cara descobriu que falou, o que tá acontecendo? Eu falei, peraí que eu vou descobrir. Não, mas se você for olhar, a replicação ela tá funcionando. Não, ela tá funcionando. Ela tá funcionando. Tá com lag Mas é zero que nesse colocaram a mão onde não deveria. Não, então, E aí foi o que eu sempre brinquei, foi o que eu colocam a brinquei mão na onde nossa deveria. reunião lá. Se você olhar na documentação do Handle Collision, tá lá. A replicação tá funcionando, os dados não é problema meu. Para. legal. Ah, meu Deus. Né? Então, o Handle Collision é tipo assim. Opa, handle collisions pra Claudinho e Bochecha foi punk, hein? Quê? Ah, pode É, crer, quase igual. Mas a replicação, eu garanto a replicação, os dados não são problema meu. São coisas diferentes, Basicamente né? é isso. É isso. O fluxo de replicação é uma coisa, a consistência e integridade Exato. vai muito da forma que você está operando ali, que você monta a replicação. Parametrização, né? Porque os problemas que dá nesse sentido é justamente na hora de você montar, ou seja, fazer carga inicial e ligar os negócios, Sim. e numa manutenção que você vai lá e coloca um handle collision, um happy error e caga tudo. Aí não tem mágica. A mágica é destrói tudo, Recria. faz tudo Que zero. foi exatamente o que eu zero. tive que fazer. Né? Ou se você tiver como fazer um depara, pegar os IDs e copiar, mas aí tem a questão que se o registro foi feito update, você não sabe e tal. Então, Onde tá? resumidamente, Aquele Foi negócio, onde né? eu parei Como de diria o confiar. filósofo Adriano Imbiriba Carneiro, né? Não tem almoço grátis. Não existe tem almoço grátis. Exato. Não existe almoço grátis. Mas, O Gondo falava também, né? There's no free lunch. There's no free lunch. mas para resumir essa história, trabalhar com Golden Gate é sempre aventura, cara. E eu já peguei e pego sempre muito bug, assim, muitas situações que você só vê fazendo. E no mercado acontece muito da galera entender por cima e achar que já conhece a ferramenta. Aí vocês que conhecem bastante, por exemplo, o hack, eu faço muito uma analogia com o hack. A galera que está assistindo a Stack fala, o que hoje a gente vê a maioria da galera falando? Eu sou sênior em Oracle Hack. Beleza, o que você sabe fazer? Sei fazer stop de instance, start de banco, sei fazer movimentação de serviço, etc. Tá, qual que é a diferença de grid e de SM? O que é cluster? O que é agenciamento de disco? O que é interconnect? Tipo assim, o cara aprende a operar, ele é operador. Exato. Ele não é especialista, não tem uma senioridade de conhecer a ferramenta. Qual que é o impacto se você tirar um disco lá de um DG, né? Enfim, a gente vai entrar a fundo em vários detalhes nesse sentido. E no Golden Gate é igual. A galera aprende a fazer info-all,
vem um status da vida, beleza, já tô manjando pra já sou caramba. sênior. Acontece Já põe bastante. senioridade. Geração Z, né? Já sou sênior. Ah, Ou- acontece. Hoje, né, joga lá no chat GPT, né? É. Que é um assunto que eu quero puxar depois com vocês, porque tá Pô, bem mas Gilson, em alta vamos, agora, né? vamos ser bem sinceros. O Golden Gate é uma ferramenta muito poderosa. A quantidade Eu sou de, a suspeito pra quantidade falar, mas de- sim. Não, mas você não é nós suspeito, todos você tem concordamos com conhecimento, isso você aqui. tem conhecimento para falar. Tá? A granularidade que você tem, que o Golden Gate consegue fazer replicação. Pô, eu consigo replicar uma única tabela se eu quiser. O único registro O com único regras, registro, se eu vou, né, não. com uma Eu determinada consigo fazer regra. transformation, Em, se eu quiser, em entendeu? bancos diferentes. Eu quero de Oracle para SQL Server, para Postgres. Pô, é fantástico. De novo, não tem almoço de graça. A complexidade de você garantir. Se você falar, não, eu abro mão da consistência, você vai configurar de um jeito, com Random Collision, por exemplo. Se eu abro mão da consistência. Agora, não, poxa, eu não posso abrir mão da consistência. Você vai ter que configurar isso. Sim. E você tem que saber como fazer. Não, É. não tem E- almoço e de eu- graça. E eu sempre falo, né? O Golden Gate ele é um Lego. Pensa num Lego. Ele tem o potencial de ser um Lego, a versatilidade de ser o Lego, mas o que torna ele poderoso é o que torna ele também o caos para muita gente. Porque se você tem uma possibilidade grande de soluções, né? E você não tem o domínio da ferramenta, você vai usar isso para fazer um monte de coisa Você errada. gera uma possibilidade grande de De problemas. exatamente. E aí eu Exato. falo que o Golden Gate é um Lego. Então o que deixa ele poderoso é o que causa a maioria dos Mas problemas. tem uma empresa que dá um curso muito legal de Golden Gate, se vocês precisarem, né? A gente conhece por aqui, é só acessar o goldengate.com.br lá, ó, Isso dá uma aí. olhada no curso. Muita gente Isso boa já aí. fez. Mas vamos mudar. Só que a gente entrou em Golden Gate, a galera vai achar, pô, os caras foram lá pra falar Golden Gate. Né? A gente vai falar muita coisa. Não. Vamos falar de falar mal backup. de Windows? Não, nem é a hora ainda. Não. Daqui a pouco, logo Na mais a hora gente ainda. começa. Ó, Tá mas bom. aí facilitou o discurso. Não, hoje, né? Hoje tá muito fácil pra falar. fácil falando. Falar mal de Windows pra mim é complicado porque eu trampo com plataforma O rapaz Microsoft, aqui é né? Microsoft, né, entendi. gente? Ponto net. Entendi E ele agora a e ele é provocação. grande, ele é Então, grande, ele é Não grande. fala assim. Ele é grande. A provocação tava direcionada ali do Não, Windows. você acha que irmão provoca irmão? Onde? Imagina. Imagina, né? Jamais. Mas tem muita. Eu participei de dando um pouco de assunto, eu participei de um último projeto que eu participei. É um cliente nos Estados Unidos também. Que o projeto foram acho que uns 15 bancos de dados. Não necessariamente o banco de dados inteiro, em alguns casos eram só alguns esquemas. A aplicação era o mesmo banco de dados, aplicações diferentes usavam esquemas diferentes. E saiu do Oracle em Exadata on-premise para Aurora Postgres na AWS. Tá. Uma diferença considerável aí de Exato, arquitetura e exato. tudo E- mais. E aí depois que a gente fez a migração, é aquela história, né? Quando você está no Exadata, em muitos casos você está matando você está matando uma mosca com um canhão, né? Então, por mais o Zé é developer, então, mas aí agora eu vou ter que falar de developer. Muitas Vamos, vezes, bora. em função de você ter um canhão, de você ter uma Ferrari, isso a gente vê muito. O Júnior sabe disso. Para o desenvolvedor, ele joga qualquer porcaria no banco de dados, porque a máquina vai resolver. Funciona. Você faz compensação de máquina, né? Não, Oi? funcionou É na minha compensação de máquina, máquina. vai funcionar no Exato, servidor exato. lá. Adriano sempre falava, compensação de máquina acontece bastante. Quando começou a Exadata, a gente fez uma POC no X2, lá na software. Ele falava, cara, os developers vão ter um treco, porque você não precisa mais se preocupar Não precisa mais com preocupar. performance. Exato. Mas não é isso, né? Porque essa escalabilidade vem junto. Não precisa mais se preocupar Sim, com performance, uma mas a hora você quantidade chega de no dados vem limite. chegando gigante, você vai pegar a compensação de máquina aqui em um horário, em um momento, Uma hora vai e dar falar, ruim, né? acabou. Não, uma hora Não vai chega topar. Não, ok. Só que aí eu já não tô mais na empresa, né? O developer. Não, Tipo assim, Na hora que eu já migrei pro eu já 10G. fui embora, Eu estanquei entendeu? agora o sangramento e aí. Não, e aí o que Certo. acontece? A gente fez. É lógico que não foram aplicações críticas que saíram do Exadata e foram para o Aurora Postgres. Mas aí depois que a gente passou pela migração, na verdade, eu era responsável pelo Discovery Designer e então a gente faz todo o levantamento de quais as dependências, o que a gente tem que levar, tudo mais. E depois a arquitetura de como vai ser feita a migração. Mas a migração, assim, mão na massa, não foi feita pelo nosso time. Foi um time do cliente que fez.
Mas depois que a migração aconteceu, começaram a vir os problemas de performance. E porque o Aurora Postgres não é bom, porque o hardware não era um Exadata, tudo bem, não era Exadata, mas colocaram um shape bem bacana lá que, não é claro, não é de igual para igual, porque você comparar Exadata as é histórias Exadata, de né, céu cara? é brincadeira, não tem como O comparar. Exadata Mas- história de céu, muda tudo, né? Exato, né? Smart Scan mas, é coisa de Deus, mas, né? tinha, mas tinha um shape, tinha uma configuração de discos bem aceitável, bem razoável. E diversos problemas de performance. E aí nos colocaram na jogada de novo, pra gente dar uma força nesse tuning. Gilson, sem brincadeira, manda a query. Aí eu botava pra rodar, começava a ver o que estava acontecendo. Aí você pega plano de execução no Postgres. Aí você começa a ver, pô, mas por que ele está fazendo isso? Porque a gente replicou tudo, né? A gente converteu tudo, inclusive os índices, tudo. Poxa, mas por que ele está indo nessa tabela primeiro? Aí você para, você analisa. Não, tá, mas consulta o banco. Qual o tamanho dessa tabela? Quantos registros tem? Deixa eu ver a outra. Pô, mas peraí. Ele não está sendo seletivo o suficiente. Predicado de acesso, Ele tá predicado de exato. filtro. É. Os caras Ele não tá têm fazendo, noção. a estratégia de acesso não está adequada. Me fala os devs que sabem do que você falou agora. Não, aí você pega, o que você fala? Não, então vamos botar outro índice. Não tem que botar outro índice. Peraí, vamos ver aqui. Gilson, sem brincadeira, você Um índice mudando. mais performático, né? Você em alguns casos a gente simplesmente mudou a ordem das tabelas no join Acabou. e resolveu o problema, nessa porque lei- começou a acessar a tabela ideal, que era mais seletiva. Você sabe que... Nessa linha que eu ia comentar, só para concluir ali, o que eu vejo muito, né? Tipo assim, tem uma tabela lá que tem, sei lá, 1 bilhão de registros e uma outra que tem 1000 registros. Aí o cara vai lá e mete um join pra pequena varrer Pra de pequena varrer a 1 grande. bilhão. Aí, cara, não tem milagre, né? É milagre. Você sabe que... Essa é uma conversa que a gente tem às vezes no nosso mundo de DBA, né? Tuning é o trabalho onde o DBA mais aparece. Sim. É onde ele mais aparece. Sim. Né? Porque assim, você ter backup, quando você fazer um recovery, fazer uma migração, isso parece que é uma coisa mais trivial. Agora, se pegar um processo que está levando lá 24 horas para fazer, entregar para o cliente fazendo em 2 horas, em 10 minutos, isso é uma visibilidade gigantesca que te dá em... É que o impacto é mais né? amplificado, o impacto né? é muito É mais grande. amplificado, O impacto né? é muito grande. Envolve outras áreas, outros E times. eu particularmente, é uma hora que eu gosto muito. Quando eu entrei na Inktec, dava para se dedicar mais à área de performance, né? Porque a gente era mais especialista em performance na época. Hoje isso mudou um pouco, né? Sim. Mas era muito, muito legal de fazer, usando as ferramentas que a gente tinha lá na época para poder fazer essas verificações. Tem DB 360, tem várias coisas. Que são ferramentas gratuitas aí, tá no GitHub exatamente. do Mauro Pagano, do Carlos Sierra. O Jorge Barba não tá nessa, né? Jorge Barba, ele trabalha no ESCP, SAIS, né? né? No SCP, SAIS. isso. E é uma área que eu acho que é onde você consegue se destacar demais. E particularmente falando, né, vendo como a maioria dos developers trabalham, a gente sempre brinca que enquanto tiver dev a gente tem emprego. A gente não tá zoando você, tá, developer? Que a gente sabe que você precisa entregar o negócio funcionando. A gente precisa fazer ele ficar melhor. Mas ó, do mesmo jeito que tem developer ruim, mas tem developer muito bom, tem DBA muito bom, mas tem DBA muito ruim Cara, também. e eu vou te falar, por exemplo, aqui, é lógico, eu vou puxar a sardinha um pouco pro rapaz. Como ele cresceu nesse esquema comigo, ele é um dos poucos developers que eu vejo que faz com Ó, o Pix visão de voltando. performance. Sim. Não, com visão de performance. O esquema de visão de caminho de acesso dele, né? É muito bom. Por quê? Porque ele cresceu aprendendo a Tem a noção desenvolver técnica, com né? DBA, Da base técnica. enchendo o Sim. saco dele, entendeu? Não, Ah, cara, olha isso aqui É. e tal. Ó, vamos fazer assim. E aí você vê pra ele, tava falando do predicado de filtro, predicado de acesso, você tem um monte de dev que não vai saber do que Não você tá vai saber, falando quando não diz sabe o que tá performance falando. sobre isso. Não, entendeu? eu, na época que eu dava aula, eu falava para os meus alunos, eu falei, você quer ser um bom developer? Faz um cursinho de DBA. Faz um cursinho de banco. O mínimo. Principalmente da plataforma que você vai trabalhar. Você vai ser DBA? Não, mas para você entender como o banco de dados funciona. E se você quer ser um bom DBA, vai fazer um cursinho de dev. Porque Exato. você vai pegar aquela procedure com 350, 700 linhas e você vai ter que debugar. Você vai ter que entender um código que não foi você que fez. Eu puxo um gancho nisso que você está comentando, que é algo que eu falo há muitos anos também, né? Todo DBA seria muito bom que ele
entendesse muito bem, fizesse um curso de desenvolvimento, programação e soubesse. Mas qual que é a diferença de um DBA e um desenvolvedor? Cara, se você pegar, Gilson, faz aqui um programa XPTO. Cara, acho que eu vou demorar 2 semanas. Mas eu vou fazer. Vai fazer. Eu entendo. Vai fazer. Eu sei. Né? Pega um desenvolvedor, o cara faz em um dia. Porra, o cara faz aquilo todo dia. Então ele é o desenvolvedor. Claro. Mas se eu sentar junto com esse desenvolvedor, vai dar um game legal. Porque eu vou explicar um universo ali de banco e ele vai explicar o universo ali de lógica, de programação para fazer aquilo lá. Eu acho que é o reflexo de